É um livro que conseguiu me surpreender muito em qualidade. Ele parece querer ir para o lado da ficção histórica, mas acaba indo mais para um terror fantástico. Acaba sendo uma mistura muito boa. A história se passa alguns anos após o fim da Guerra do Paraguai. Ela narra sobre um grupo militar que é enviado para lidar com vários fantasmas que assombram a região. Me surpreendeu porque, por todo o contexto que é dado, imaginei que teriam de lidar com conflitos humanos, ao invés de sobrenaturais. A Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, foi um dos conflitos mais sangrentos da América Latina. Cerca de 60% da população do país que leva o seu nome foi varrida, levando 3/4 da população masculina. Sobre seu início, as fontes são cheias de controvérsias. Houveram disputas territoriais que se iniciaram com a declaração de independência e só aumentaram com a disputa pela Bacia do Paraguai. Como vocês podem ver, o país até hoje em dia não possui acesso ao mar, e por isso era importante a economia ter pelo menos um acesso pelo rio. De ambos os lados foram cometidas injustiças e violência desmedida. O ditador Solano de Lopes interpretou que a soberania de seu estado havia sido ameaçada pelo Brasil, então acabou por capturar e cometer atos cruéis contra uma embarcação brasileira. Em contrapartida, o Brasil invadiu o Paraguai, alegando estar numa missão para combater o ditador, e acabou cometendo um genocídio contra civis. Quanto mais se pesquisa sobre o assunto, mais se acha informações perturbadoras sobre o evento histórico. Inclusive, no país que tem o nome da guerra, existe um feriado em homenagem a crianças que foram obrigadas a participar da batalha. Em resumo, foi um conflito assimétrico em que o país se negava a se entregar, ainda que estivesse lutando contra 3 outros maiores que ele: Brasil, a Argentina e o Uruguai. Acredito que o livro se encaixe como uma baixa fantasia, que é quando se criam elementos fantásticos, só que no mundo real, o mundo que vivemos. Tomo aqui como exemplo a Dama da Cripta, que se diferencia dos outros seres grotescos, que se afastam da forma humana. Ao mesmo tempo, existe uma contradição, uma mistura possível com a ficção científica. Apesar de terem origem na magia indígena, um dos personagens, o médico, tenta achar uma explicação plausível pela ciência para as aparições. Imperiais exploram um tipo novo de aventura, fazendo o leitor ter fascínio com elementos e lugares até então ignorados. De certa forma, eu descobri que acho interessantes as cavernas do sul da América e também seus pântanos e vilas abandonadas. O clima de mistério é bem trabalhado, havendo sempre uma preparação para as batalhas tensas. As lutas foram o que mais me pegou no livro, até porque não é comum ter cenas assim na literatura. A sensação era muito parecida com a de jogar videogame, porque os personagens seguiam o padrão em que eles primeiro seguem uma rota para depois enfrentarem um desafio final com um chefe. E conforme as páginas vão sendo passadas e o leitor se aproxima do final, a ação fica mais intensa ainda. Tudo culmina no final incrível em que o esquadrão de soldados fica preso numa escadaria subterrânea, mas eles continuam lutando até a exaustão. Em resumo, foram as melhores lutas em forma de palavras que já li até agora. Porém, um dos melhores pontos que me lembro foram todas as encruzilhadas morais ou até mesmo religiosas dos personagens. A história já se inicia com o papá, protagonista, sentindo-se culpado por se atrair por uma mulher da igreja. Creio que justamente pela formação do autor, foi possível entregar bem a contradição que é ser humano.
O protagonista chega a refletir sobre o quanto ele reprimiu a própria culpa e capacidade de se colocar no lugar dos outros, pois talvez seja covarde em se permitir senti-las e acabar se machucando. Isto é refletido na excelente cena em que ele mata um soldado inimigo, mas passa a remoer a própria ação após ver que a vítima carregava a foto de uma criança, provavelmente a sua filha. A obra também toca no tema da aceitação social, o quanto somos capazes de justificar ações horríveis simplesmente porque são permitidas pelo tempo e espaço em que vivemos. Ela lembra o quanto monstruosidades como a guerra e a escravidão já foram legalizadas por lei. Afinal, como pode um homem corajoso bastante para derrotar feras e exércitos ser incapaz de mudar a si mesmo?